Bem-vindos. Hoje a gente mergulha na história da Renata Rodrigues, sabe? Uma figura assim super importante na educação física, na natação aqui no Brasil. A nossa conversa vai se basear muito num capítulo do livro novo da Merines Pereira, O Legado dos Titãs. É um livro sobre os gigantes do mercado fitness e bem-estar. E, claro, todo o crédito para Merines Pereira, porque é o texto dela que está guiando a gente aqui. A Renata tem um jeito bem interessante de olhar para a carreira dela, né? Ela fala em 3 Disneys, não uma linha reta, mas tipo portais de aprendizado, sabe? De transformação. É bem diferente daquelas carreiras mais previsíveis, talvez. A dela parece mais uma odisseia mesmo, cheia de reviravolta. Exato. E o legal dessas trajetórias que não são lineares, como a da Renata, é que elas mostram muitas vezes uma resiliência, uma capacidade de adaptação muito maior. E isso hoje em dia é crucial, né? Em qualquer área. Saber navegar na incerteza, aprender com os desvios, isso faz uma diferença enorme. E essa metáfora da Disney, achei bacana, sugere também essa coisa de encontrar o encanto, o aprendizado, mesmo no meio do desafio, né? Pois é, então, a ideia aqui é essa. A gente tentar desvendar como essas fases, esses desafios, os encontros que ela teve, moldaram a profissional que ela é hoje. E tentar tirar umas lições disso tudo, né? Ah, e um detalhe legal. A própria Marinês conta no texto que cruzou com a Renata várias vezes. Isso dá um toque mais pessoal pro relato. Vamos começar então pela primeira Disney, a origem de tudo. Bom, ela é carioca, filha de professora de educação infantil e dentista, e a primeira grande fase, essa primeira Disney que ela chama, é a Universidade Gama Filho. Só que a relação dela com a água não começou muito bem, não. Foi meio, sei lá, turbulenta. O capítulo descreve uma coisa meio traumática até. Isso. A mãe dela é inspirada em Platão, né? Aquela ideia de que o cidadão educado tem que saber ler e nadar. Aí parece que ela foi quase jogada numa piscina gelada por um guarda-vidas. Uma coisa meio bruta. Mas não, pelo contrário. Parece que despertou nela uma teimosia, sabe? Uma determinação. Ela tinha que aprender a nadar por mérito para poder usar a piscina funda. Exatamente. É um sinal forte, já ali no começo, de como ela transforma uma coisa ruim em motivação. A gente vai ver isso de novo depois. E foi essa vontade que levou ela para o projeto de natação lá da Gama Filho. E lá ela descobriu uma coisa sobre ela mesma. Ela adorava treinar, a rotina, a disciplina, sabe? O processo. Mas detestava competir. Era tímida. Ah, entendi. E ainda tinha comparação com o irmão, que ia bem nas competições. Isso pesava para ela. Só que tinha a questão financeira, né? A bolsa de atleta era fundamental. O pai não tinha a grana para pagar a faculdade particular. Entendi. A necessidade falou alto ali. Total. E quando essa bolsa acabou, ela não parou. Deu um jeito, conseguiu outra bolsa como artista no grupo folclórico da faculdade. Olha a flexibilidade. Que legal, já mostrando o jogo de cintura, né? Sim. Mas aí, para poder trabalhar, teve que parar com a natação competitiva, só que ela achou um jeito de continuar na água. Começou a fazer travessias no mar, tipo o desafio Samoa. Virou o refúgio dela. Olha só, essa fase inicial já diz muito sobre ela, né? Primeiro, esse foco no processo, no prazer de treinar e não só na vitória. Isso com certeza influenciou ela como professora depois. E segundo, essa resiliência, essa capacidade de achar alternativas. Bolsa de atleta, bolsa artística, piscina, mar. É verdade. A bolsa foi o motor inicial, claro, a necessidade, mas ela transformou isso em aprendizado. E a Merinês destaca uma coisa importante no texto. Enquanto talvez muito colega estava lá, sei lá, no bar da faculdade, a Renata estava conscientemente bebendo na fonte, aprendendo com gente que já era fera na época. Ah, tipo quem? Tipo Ney Pereira, Osvino Pena, Raquel Mesquita, outros titãs que o livro menciona. Ela já buscava ali a referência, o conhecimento. Que visão, né? Desde cedo. E essa formação não ficou só na técnica da Gama Filho, né? Teve o estágio na ACM também. Sim, a Associação Cristã de Moços. Isso trouxe um pilar humanista muito forte para ela. Valores de comunidade, de respeito, de serviço. O texto até fala da conexão dela com os símbolos, o lobo e a torre, da Gama Filho, a tríade da ACM, de mente, corpo e espírito,
Isso deu um senso de pertencimento, de propósito maior, sabe? Sim. Entendi. Complementou bem a parte técnica. Exato. E depois da ACM veio outra experiência que marcou muito. A escola de natação da tia Rosinha, que depois virou a Academia Mergulho Fundo. A tia Rosinha, Rosa Deolinda, parece ter sido uma figura central para ela. Com certeza. Junto com a Norma Cara, elas criaram um lugar muito focado no lúdico, no prazer de aprender. E foi ali, pelo que o texto conta, que a Renata começou a formar mesmo a identidade dela como professora. Foi um laboratório prático, né? Onde ela testava, aplicava, refinava a didática, principalmente com os pequenos. Faz sentido. Uma construção em camadas, então. Perfeito. Gama Filho com a ciência, a elite acadêmica, a ACM com o humanismo e a tia Rosinha com a prática pedagógica, o lúdico, a empatia. Uma base super completa, né? Técnica e humana. Legal. Bom, vamos então para a segunda fase. A segunda Disney dela. O convite para essa academia a estilo foi bem inusitado, né? Haha, sim. O capítulo conta que foi literalmente no banheiro da pós-graduação. Um encontro assim super casual que abriu uma porta importante. Que coisa! E foi lá na estilo que ela resolveu mergulhar na psicomotricidade, né? Exato. Ela foi estudar com gente de peso, tipo Jean Lebouche, e principalmente o Bernardo Alcouturier. Fez uma formação de 5 anos com ele. Ela diz que isso mudou completamente o olhar dela sobre o movimento, sobre a criança. E o que é exatamente a psicomotricidade, para quem não é da área? Olha, de forma bem simples, não é só coordenação motora, sabe? É uma área que junta o motor, o cognitivo e o afetivo. Entende que corpo e mente não se separam no desenvolvimento, especialmente na infância. Estudar com o Alcouturier, que é referência mundial, significa ir muito além de ensinar da abraçada. É entender como a criança se expressa, aprende, se relaciona com o mundo pelo corpo, pelo movimento. Uau! Isso com certeza deu uma profundidade para a abordagem dela que, nossa, pouca gente tinha na época. Um diferencial enorme para a natação infantil. Mas foi justamente nessa época de crescimento profissional que a vida trouxe o maior baque para ela, né? Janeiro de 98, o texto descreve como devastador. Nossa, muito! No intervalo de só 10 dias, ela perdeu 2 pessoas-chave na vida dela. Primeiro a Rosa Deolinda, a tia Rosinha, né? Chefe, amiga, no acidente. Exato. E logo depois, a mãe dela, que não resistiu a uma depressão profunda. É difícil até imaginar o peso disso, 2 perdas tão grandes, tão próximas. E no meio dessa dor toda, ela encontrou uma frase, quase um mantra. O trabalho me salvou. Sim, ela viu o exemplo do pai, que mesmo arrasado com a perda da esposa, foi trabalhar no dia seguinte. E ela fez o mesmo, mergulhou no trabalho. Encontrou nos alunos, na rotina das aulas, uma estrutura para seguir em frente. E esse ponto é fundamental para a gente entender a resiliência na prática, sabe? Não é não sentir a dor, é achar um jeito de atravessar. O trabalho ali funcionou como uma âncora psíquica mesmo. A rotina, a responsabilidade com os alunos, ter que estar lá, funcional. Isso deu um caminho para ela, um jeito de canalizar energia, de achar sentido no meio do caos. Faz sentido. Essa força para continuar, para transformar a dor em ação. Lembra aquela menina determinada a aprender a nadar lá atrás, né? Não é ser invulnerável, é saber se reconstruir e seguir usando o que tem. No caso, a paixão pela profissão. Impressionante. Bom, depois de se reerguer dessa fase tão dura, a carreira dela deu outra guinada. Foi para Body Planet, né? E ali uma coisa nova começou a surgir. Exatamente. Como ela mesma diz e o capítulo registra, foi ali que o bichinho da gestão picou ela. O Renato Meirelles incentivou e ela assumiu a supervisão da piscina de bebês. Ah, o primeiro passo para fora da sala de aula, digamos assim. Isso. Começando a experimentar a coordenação, a liderança de equipe. E foi nessa época de transição que rolou outro encontro marcante, né? Dessa vez ligado à própria autora do capítulo, a Mairines Pereira. Sim, a Renata foi assistir uma palestra dela no Rio Sport Show. O título era bem direto ao ponto. Qual era? Não seja um líder babaca. Direto mesmo. E a Renata conta que aquilo bateu fundo nela. A reflexão sobre ego, arrogância na liderança e, principalmente,
a importância de focar de verdade nas pessoas. Virou tipo um norte para ela, né? Para como ela queria liderar. Total. Manter a umidade, priorizar a equipe. Aquela palestra, pelo visto, plantou uma semente importante para a filosofia de gestão que ela ia desenvolver. Legal. E essa passagem de professora para gestora é um momento delicado para muita gente, né? Com certeza. Nem todo excelente técnico vira um bom gestor. É outra habilidade. Momentos de reflexão assim, como essa palestra, podem ser divisores de água. Ajudam a formar líderes mais conscientes, que entendem que gerir gente é mais do que controlar resultado. É inspirar, desenvolver, cuidar. E essa filosofia ia ser colocada à prova na fase seguinte, que é a mais longa e talvez a de maior impacto na carreira dela. A terceira Disney. Companhia Atlética a partir de 2002. E a história de como ela entrou lá é quase de filme. Conta aí. Bom, umas amigas incentivaram, ela mandou o currículo para uma unidade nova que ia abrir no Rio. Só que deu um problema no sistema, o currículo dela e de mais um monte de gente sumiu. Foi para o limbo digital. Não acredito. Parecia que já era, né? Mas aí, numa reunião de pais lá no Estilo, onde ela ainda dava aula, ela descobre que o pai de 2 alunos dela era ninguém menos que o Daniel Adler. O velejador olímpico. Ele mesmo. E sócio proprietário daquela unidade da CIA Atlética para onde ela tinha mandado o currículo. Que coincidência. Pera que melhora. O Adler falou para ela que já vinha observando o trabalho dela com as crianças há meses, admirava e estava torcendo para ela se candidatar para a vaga de gestão aquática. Mentira! Ele já estava de olho nela. Sim. Aí esse encontro não só achou os currículos perdidos, como abriu a porta para essa fase decisiva dela. Que história, né? Nossa, que história! Parece sorte, né? Serendipidade pura. Mas se a gente olhar fundo, a mensagem é outra e é muito forte. A reputação que você constrói com um trabalho sério, consistente, com excelência no dia a dia, isso é um ativo gigantesco, mesmo que invisível. Verdade. O Daniel Adler não a conheceu ali. Ele já conhecia ela pelo trabalho bem feito que ele via. O encontro foi só o gatilho, mas o combustível, que era a reputação dela, já estava lá, sendo construído quieto, aula por aula. Isso conecta com uma filosofia dela que a gente vai falar mais pra frente. Exato. E lá na Companhia Atlética parece que ela achou um lugar para crescer mesmo. Começou como gestora do aquático e hoje coordena também a área Kids toda. É a gerente mais antiga da unidade. E ela descreve a cultura de lá com uma frase simples: gente cuidando de gente. E essa cultura parece ter sido chave para ela ficar tanto tempo e se desenvolver tanto. Um lugar que não só cobra resultado, mas que investe na pessoa, sabe? E muito importante que dá espaço para a pessoa ser quem ela é. O texto dá a entender que a CIA Atlética deixou a Renata ser a Renata Rodrigues completa. A gestora, a palestrante, a mentora, a estudiosa. Que legal isso. É porque eles entendem que quando ela cresce, ela traz o melhor dela para a empresa. Isso é sinal de uma gestão madura que valoriza o indivíduo. E a capacidade de trabalho dela também chama atenção, né? O capítulo fala que por 23 anos ela conciliou essa carreira super intensa na CIA Atlética com um cargo público concursado, no Rio. 23 anos. É impressionante mesmo, mostra um nível de organização, de disciplina, de gestão de energia, fora do comum. Como ela dava conta. Gerenciar 2 carreiras tão exigentes por tanto tempo exige muita clareza de prioridade, resiliência mental e talvez uma coisa alimentasse a outra, né? Trazendo aprendizados de um lado para o outro. Pode ser. E junto com essa vida profissional agitada veio o reconhecimento dos colegas também, né? Em 2011 ela entrou para a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, a ABPNI. O que isso significa? Olha, a ABPNI não é um grupo qualquer. É tipo o panteão da natação infantil no Brasil, sabe? Ser convidado para fazer parte é um reconhecimento entre os maiores especialistas da área. Gente que não só aplica o que existe, mas que pesquisa, inova, ajuda a definir o futuro da natação para bebês e crianças. Estar ali, ao lado de nomes como Sandra Madoromo, William Urize, que o livro cita, e lendas como Alberto Clar, é um selo de excelência mesmo. Uau!
É um reconhecimento e tanto. Com certeza, mostra a contribuição dela para o campo. E essa ideia de contribuir para o campo vai além da ABPNI, né? Ela também se dedicou muito à profissão de um jeito mais amplo. Sim, foram 18 anos de trabalho voluntário no CREF-1, o Conselho Regional de Educação Física do Rio. 18 anos. É muito tempo. Muito, e é importante lembrar o contexto. O CREF-1 é quem regulamenta, fiscaliza a profissão de educação física no Rio. A Renata viveu de perto a própria regulamentação da profissão, lá em 1998, quando ela ainda era estudante. Nossa, ela viu tudo nascer. Exato. E depois, como conselheira, ela participou ativamente das discussões, das ações, para fortalecer, para defender a educação física como área de conhecimento, como profissão. E no final desse ciclo no CREF, ela foi homenageada. O capítulo traz uma fala dela bem marcante sobre isso. Ela disse algo como: "A gente veio de um nada, de um processo onde tudo era mato. E eu fiz parte de uma geração que viu a profissão nascer, ser reconhecida e chegar à sua maturidade." Forte isso, né? Muito forte. Mostra o tamanho do envolvimento dela e essa dedicação a órgãos de classe, a associações. Isso constrói um legado que vai muito além do sucesso individual. Contribuir para regras, para ética, para o desenvolvimento da profissão como um todo. Isso fortalece o campo para todo mundo. É um investimento no futuro da área, um exemplo de cidadania profissional mesmo. E parece que todas essas experiências, a superação, os encontros, tipo o do Daniel Adler, a carreira, o serviço à profissão, acabaram cristalizando numa filosofia de vida para ela, né? Sim, aquela do nunca se sabe quem está te olhando. Exato. A origem é bem concreta, né? O Daniel Adler observando ela sem ela saber. Mas o significado que ela tira disso é muito maior, é universal. É um chamado para a gente ser excelente sempre. Não só quando tem alguém avaliando formalmente, mas em cada aula, cada interação, cada projeto. E faz todo sentido com a história dela. As grandes chances, como a da Siena Atlética, não caíram do céu. Foram o resultado direto dessa reputação construída quietinha, dia após dia, entregando trabalho de qualidade com postura ética. É um lembrete poderoso, né? O jeito que a gente age no dia a dia, mesmo nas coisinhas pequenas, está sempre construindo ou destruindo a nossa imagem e as chances futuras. Perfeito. Se a gente fosse sintetizar essa jornada toda que a gente explorou hoje, quais seriam os filos condutores? O que mais marca? Olha, eu vejo claramente uma resiliência impressionante, né, que nasceu lá nas dificuldades do início e foi testada ao extremo nas dores pessoais. Um foco muito grande no processo, no aprender sempre, na qualidade do que ela entrega, mais do que no resultado rápido. Uma abordagem muito humana, que coloca as pessoas no centro, sejam os alunos, a equipe, os colegas. Sim. A importância que ela deu para as relações, para a mentoria, para construir redes de apoio, isso foi fundamental. E, por fim, essa ideia da excelência discreta, de fazer o melhor sempre, porque você nunca sabe o impacto que isso vai ter. O legado dela, como a Merinei sugere no capítulo, não é de alguém que nunca caiu, mas de alguém que teve força, ética e, eu diria, até elegância para se levantar e aprender com cada tombo. Uma trajetória inspiradora mesmo. Bom, então só para a gente recapitular os pontos principais que a gente conversou sobre a Renata Rodrigues, falamos essa jornada pelas 3 Disneys dela, Gama Filho, Estilo e Companhia Atlética, cada uma sendo um portal de aprendizado diferente. Vimos a capacidade incrível dela de superar desafios pessoais e profissionais muito pesados e falamos sobre a construção desse legado forte em educação física, na natação infantil, que é baseado em excelência técnica, liderança humana e um compromisso genuíno com a profissão. E mais uma vez lembrando que essa nossa análise foi toda inspirada no capítulo Renata Rodrigues, As 3 Disneys de uma Vida, do livro O Legado dos Titãs. A gente agradece demais a autora Marinês Pereira por permitir que a gente explorasse esse trabalho dela aqui. Para quem ficou curioso e quer saber mais do trabalho da Renata Rodrigues, o Instagram dela é @profrenatarodrigues. Fica a dica. E para a gente fechar, talvez fique uma reflexão, né? Inspirada pela história da Renata. Se a gente pegar essa filosofia dela de que nunca se sabe quem está te olhando, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia profissional?
como que essa dedicação constante à qualidade, mesmo naquelas tarefas que parecem pequenas, sem ninguém vendo, pode estar quietinha, abrindo portas para a gente no futuro. E, por outro lado, como que a gente pode dar um novo significado para os desafios, para as dores que a vida traz para todo mundo? Será que eles podem, quem sabe, se tornar fontes inesperadas de força e crescimento para a nossa carreira? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco.